Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger. Na aula de hoje a gente vai falar sobre fonologia, tá? E algumas questões relacionadas à fonologia. A fonologia, pessoal, nada mais é do que a parte da gramática que vai estudar os fonemas, ok? Então vamos lá. O que seriam os fonemas, tá? Fonema e letra, para a gente começar aí o nosso estudo de hoje. Fonema é a menor unidade sonora. O que significa isso? A menor unidade sonora das línguas naturais. Bom, nós temos na nossa língua as palavras e nós juntamos essas palavras para formar frases e a partir daí dar sentido àquilo que a gente quer dizer. Bom, para que a gente consiga formar uma palavra, a gente precisa formar sílabas, ok? E como que a gente forma essas sílabas? Bom, a gente forma essas sílabas juntando sons. Vamos pensar na fala. A gente junta alguns sons e forma uma sílaba, junta algumas sílabas e forma uma palavra. Então, olha lá. O que é o fonema? O fonema ele é o menor som. Ele é o menor som que tenha um significado. Então, olha lá. Nós temos aqui a palavra jogador. Ok? Jogador. Para formar essa palavra jogador, eu tenho 3 sílabas, né? Jogador. Para eu conseguir formar a sílaba jo, por exemplo, eu preciso de um som j mais o som o. E aí eu junto os dois e fica jo, ok? Esse j e esse o, cada um dos dois são um fonema. Cada um dos dois é um fonema. Então, o j é um fonema e o o também. Juntou os dois, então eu tenho jo. Fonema é isso, ok? É a menor partícula, a menor unidade de som que vai distinguir das outras palavras, que vai ser importante para a formação tanto do som, junto com outro som, que vai gerar uma sílaba, que vai gerar uma palavra, e aí vai gerar um significado para mim, ok? Fonema e letra, mas por que tem essa... Por que eu tenho que saber a diferença? Vamos lá. O fonema tem a ver com som, ok? Som. E a letra é a representação desse som na escrita. Então, fonema tem a ver com fala e letra tem a ver com escrita. Vocês podem escutar também a palavra grafema. Grafema é a letra também, tá? Então, às vezes, dependendo do texto, vocês podem escutar fonema e grafema. Fonema é da fala e grafema é da escrita, é a letra, ok? Então, a letra é a representação do som na escrita. Então, olha lá. O que eu trouxe para vocês? Trouxe para vocês darem uma olhada nesses exemplos aqui. Por quê? Eu tenho, por exemplo, a palavra jogador, tá? Jogador. E aí, na fonologia, né, a gente vai fazer essa descrição fonológica entre barras, ok? Igual tá aí. Então, eu tenho 7 fonemas. O fonema J, o G, né, que na verdade é G, só que a gente chama, o nome da letra é G. Depois nós temos o A, D, que é D, o som, O e R, né? Que o R, na verdade, é R, esse que seria o som. Então, tem uma relação aí de som e a representação desse som. Ok, jogador. Eu tenho 7 letras, tá? E 7 fonemas. Ou seja, cada som corresponde a uma letra. Cada letra está corretamente correspondendo a um som. Agora, vamos dar uma olhada agora no segundo exemplo. Vinho. Olhem só que interessante. Vinho. Eu tenho, são 5 letras, né? Vinho, V-I-N-H-O. Porém, quando eu vou fazer essa transcrição, né? Quando eu vou analisar o som, eu tenho um símbolo ali, que na verdade é esse aqui, que parece um N mesmo, tá?
é um N puxadinho, é um símbolo diferente que vai representar o som do NH. Tá? Então, vinho, fonologicamente, nós escreveríamos assim. Tá? E olhem lá no terceiro exemplo, hora. Hora tem 4 letras, H-O-R-A, certo? Mas eu tenho somente 3 fonemas. 3 fonemas, tá? Por quê? Porque o H não tem som na língua portuguesa. Então, no H não vai ter som aí no início da palavra. Então, eu tenho 3 fonemas, são 3 sons e 4 letras, ok? Tenho aqui no nosso próximo slide algumas palavrinhas, tá? Olhem lá, calha, calha, aquela calha da casa, eu tenho 5 letras e a transcrição fonológica dela fica um pouquinho diferente. Vocês podem ver que tem um símbolo aqui também, tá? Eu vou explicar depois que símbolos são esses. O que eles representam, por que eles estão aqui. E depois eu tenho, olha lá, a palavra cala. Cala, né, lá do verbo calar, 4 letras e 4 fonemas. Então, corresponde as 4 letras e os 4 sons, 4 fonemas. Tenho ali a palavra cada, mesma coisa, 4 letras, 4 fonemas, 4 sons. E tenho a palavra cata, né, lá do verbo catar também. Então, eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Por que eu trouxe essas palavras? Observem que elas são muito parecidas, né? Começam as 4 com K, né? CA, e na representação fonológica é o K e o A. Mas vejam, elas começam parecidas, mas elas terminam diferentes. E o que significa isso? Significa que elas começam com fonemas parecidos e terminam com fonemas que não são parecidos. E o que isso vai fazer? Isso vai formar sílabas diferentes, que formarão palavras diferentes, ok? Formando palavras diferentes, ela muda o significado, ok? O sentido dela muda. Lembrando que a fala vem antes da escrita, né? Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, na verdade, o caminho, né, que a língua faz até a língua escrita. Então, aqui nós temos alguns exemplos e, adiante, nós temos mais alguns. E esses aqui também são bem interessantes. Olha lá. Olhem lá. Eu tenho a palavra graxa. E olha a representação da palavra graxa aqui. Olha onde era o X. Olha a representação que eu tenho. Por quê? Por que ela muda desse jeito? A palavra graxa, né? Eu tenho aí 5 letras e 5 fonemas. Cada som representa uma letra. Desculpa, cada letra representa um som. Então, elas se correspondem 5 por 5, certinho. Esses símbolos, pessoal, eles pertencem ao alfabeto internacional, tá? Alfabeto fonológico internacional, que trata da transcrição das palavras, tá? A transcrição dos sons. E ele é internacional, são de todas as línguas. Ele trabalha com todas as línguas, inglês, português, francês. E se vocês quiserem, vocês podem até procurar o alfabeto internacional, que é bem interessante, é o IPA. Só procurar lá na internet que vocês vão descobrir. E é a partir dele que a gente faz essa transcrição fonológica. A transcrição serve para a gente analisar a fala de determinado grupo, de determinada língua, tá? Existem muitas línguas ainda sendo descobertas e esse alfabeto é muito importante para isso. É um assunto bem específico que eu não vou me adentrar, mas é só para vocês terem uma noção do que eu estou usando aqui, ok? A palavra exílio, por exemplo, né? Olha lá como que ela é representada pelo Z, tem um Z ali, exílio, porque o som é som de Z mesmo, né? Exílio, embora a gente escreva com X. Então, nós temos 5 letras, 5 fonemas.
Axila, olha lá, axila. Eu tenho 5 letras, mas tenho 6 fonemas, porque esse X ele tem um som de KS, axila, axila. E depois nós temos a palavra passagem. A palavra passagem é interessante porque tem um S só no som, né? O que que isso significa? Significa que o som de 2 S's, ou o som de um S só, mas quando ele é forte dessa forma, passagem, sa, passagem. Ou como se fosse outra palavra, sapato, né? Sereia. Ele é representado por um S só na transcrição fonológica. Bom, até aqui, pessoal, era para vocês terem uma noção de como que isso funciona, ok? E por que que eu falei de transcrição fonológica? Ah, eu tenho que saber isso para o Enem, para concurso público, para fazer um vestibular específico? Não necessariamente, você não precisa saber o IPA de cor, lógico que não. Mas é bom a gente ter uma noção, né? E para a gente chegar nessa próxima etapa, que é a classificação dos fonemas. Que a classificação dos fonemas tem bastante impacto para nós. Por quê? Porque a partir da classificação dos fonemas é que nós teremos as vogais, as semivogais e as consoantes. Okay? Então vamos lá para as vogais. Eu acredito que vocês lembram, né? E eu só vou relembrar aqui um pouco para a gente conseguir dar conta do nosso conteúdo. Bom, as vogais são sons que formam quando o ar vindo dos pulmões não sofre nenhum tipo de interrupção. O que significa isso? Quando a gente vai falar essas 5 vogais aqui que a gente já está acostumado, A, E, I, O, U, o que acontece? Não tem nenhum tipo de interrupção do ar que é impulsionado pelo pulmão para sair pela boca, ok? E aí a gente vai dizer que na língua portuguesa a vogal ela é considerada a base sonora da sílaba, né? Porque a língua portuguesa ela precisa da vogal para se comunicar, né? Ela precisa da vogal, faz parte da nossa língua isso. Então olhem lá, a palavra amor, amor, né? Esse A e esse O, eles têm um som muito livre, né? Eles não têm nada que interrompa a passagem do som quando é emitido pela nossa boca, ok? Impulsionado aí pelo pulmão. Amor, abacaxi, amedrontado. Bom, as vogais vocês conhecem, né? Eu só estou aqui dando uma relembrada. Escola, esmola, né? A letra E. Interessante, intermitente com a letra I. O, orvalho, oliveira. E o U, umidade, urtiga, unido, enfim. São algumas palavras só para a gente lembrar aí das vogais, ok? A, E, I, O, U são as vogais da língua portuguesa. E o que seriam as semivogais? Bom, antes de falar das semivogais, é importante que a gente relembre uma coisinha sobre as vogais, ok? A vogal, ela tem um som muito potente. Ela não é a vogal, ela não é interrompida, vamos dizer assim. A vogal, ela é o som que vai sair mais forte. E na semivogal, nós temos uma outra questão. As semivogais são as vogais I e U que acompanham as outras vogais numa mesma sílaba. Lembram de sílaba? Lembram o que é sílaba? Então, quando eu divido uma palavra, quando eu faço a separação da palavra, eu separo ela em sílabas, né? Que são os pedacinhos da palavra. Então, por exemplo, ameixa. Cada vez que eu abro a boca para falar a palavra, né? Cada vez que eu abro a boca para falar essa palavra, eu tenho uma sílaba. Então, ameixa, eu tenho 3 sílabas. Ameixa, né? Quando está em processo de alfabetização, a gente ensina algumas pessoas, né? Ensinam as crianças a separarem a sílaba batendo palma, né? No ritmo da palma é a sílaba. Ameixa. Então, nós temos 3 sílabas. Náutico, 3 sílabas. Azeitona, 4 sílabas. Paixão,
2 sílabas. Pousada, são 3 sílabas. Então, vamos entender aí a semivogal. Então, as semivogais são U e I, né? I e U. São as vogais I e U que acompanham as outras vogais numa mesma sílaba. Como assim? Então, olhem lá. Eu tenho aqui a palavra ameixa. Deem uma olhada nessa sílaba do meio. Ameixa. M-E-I. O que acontece nessa sílaba do meio? Ameixa. Qual é o som mais forte? A do E ou a do I? A do E, certo? Ameixa. O som mais forte é a do E. O que acontece com essa letra I? Ela se torna uma semivogal. Ou seja, o E é uma vogal, o E é uma vogal e o I também. Só que o I ele é uma vogal mais fraca. Então, o que acontece? Ele se torna uma semivogal. A evidência é do E. Tá? A mesma coisa aqui com o U. Náutico. Náutico. A força maior é da vogal A. Então, o U se torna uma semivogal. Aqui a mesma coisa, azeitona, tem lá a mesma coisa da ameixa, né? O I tem um som mais fraco. Paixão, mesma coisa ali de náutico, né? O A tá mais forte. E aqui embaixo, pousada, ok? Pousada. A força, a vogal mais forte é a letra O, ok? E as consoantes? Bom, é muito simples. As vogais A, E, I, O, U. O restante são consoantes, tá? O restante é consoante. Então, vamos lá. Eu tenho a palavra aqui, gravador, né? Gravador. GR, né? GR vai juntar com a vogal A para virar gra. Percebam que tem uma diferença da vogal para as consoantes. Olha lá, são sons que se produzem quando o ar vindo dos pulmões sofre alguma interrupção ao passar pela boca. Toda consoante na nossa boca vai ter algum tipo de interrupção para formar o som. Então, olha lá, gra, gra, gra. Eu tenho a língua que está batendo no céu da boca, tá? Gra. Bem de leve. Vá, v, v. O dente, tá? O dente, os lábios, eles têm um tipo de interrupção que fazem com que o som saia diferente. O d, né? Para formar dor. No final, gravador. Tem ali um empecilho também. Então, isso é uma característica da consoante. Para que saia o som da consoante. E aqui embaixo, a mesma coisa. Aplauso, filme, letra, máquina, ok? Todas essas são as consoantes. Mas até aqui vocês sabem, né? Até aqui tá tranquilo. Então, lembrando aí da vogal, da semivogal e das consoantes. E aí a gente começa a complicar um pouquinho. Quem lembra lá de ditongo, tritongo e hiato? Vamos dar uma revisão nisso aí. O ditongo, tá? O ditongo, ele é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, ok? Então, quando eu faço a separação de sílabas de uma palavra, eu tenho o encontro de duas vogais. Só que o que acontece? O ditongo, ele tem dois subgrupos, tá? O grupo dos crescentes e dos decrescentes, tá? Crescentes e decrescentes. Então, eu tenho ali o crescente, quando é formado por semivogal e vogal, nessa ordem. Então, olha lá. O que é semivogal mesmo? É uma vogal que não tem tanta força assim, certo? A pronúncia dela não tem tanta força. Então, eu tenho aqui a primeira palavra, e já peço desculpa para vocês, que eu escrevi errado, é ânsia, tá? Ânsia é a primeira palavra. A palavra ânsia, quando a gente faz a separação de sílaba, eu tenho primeiro
a vogal I e depois a vogal A, certo? Então, é ânsia, ânsia. O A é mais forte, tá? Então, eu tenho a semivogal I e mais a vogal A. Vácuo, mesma coisa, vácuo, tá? A semivogal U e a vogal O. É só lembrar que o I e o U vira semivogal quando está numa sílaba com outra vogal, certo? Elegância, mesma coisa. O I ali é semivogal. E o decrescente? A formação do decrescente ele é o inverso do crescente. O crescente eu tenho que ter uma semivogal e depois uma vogal. O decrescente eu tenho que ter uma vogal e depois uma semivogal. Então, eu tenho ali couro, couro. A vogal, né, O, e depois eu tenho a semivogal U. Então, aqui eu tenho um caso de ditongo decrescente. Estou, do verbo estar, mesma coisa, ditongo decrescente. Cautela, vogal A, semivogal U. Cautela tem ali uma sílaba decrescente, um ditongo decrescente. Museu, a mesma coisa, eu tenho uma sílaba decrescente. Aqui, um ditongo decrescente, aqui no E, U. O E é uma vogal e o U uma semivogal, certo? Olha que bacana, nós temos então o ditongo, que é o encontro de duas vogais, né? Uma semivogal e uma vogal. Dependendo da ordem, ele pode ser crescente ou ele pode ser decrescente. No caso do tritongo, o próprio nome já diz. Bom, se o ditongo, di, eu tenho duas vogais, no tritongo eu tenho três, tá? Um encontro de três vogais. Então, olhem lá. É o encontro de uma semivogal, vogal, semivogal. Então, olha lá. Semivogal, vogal, semivogal. Nessa ordem. Olhem aqui. A primeira é Paraguai. Eu tenho vogal S, a semivogal U, vogal A, semivogal I. Paraguai. Uruguai. Tenho a semivogal U, vogal A, semivogal I. E aqui eu tenho, por exemplo, a palavra saguão. A palavra saguão, nesse caso, também é um tritongo, porque eu tenho a união do U, A, O. São três vogais, ok? Desiguais, U, A, I, semivogal, vogal, semivogal. E aqui embaixo a mesma coisa, vogal, semivogal, vogal e semivogal. Mas é importante que vocês saibam, juntou três letras, três vogais, tritongo, ok? Isso a gente não precisa ter dúvida. Pegou uma palavra, separou as sílabas, três vogais juntas, tritongo, ok? Mesma coisa com o ditongo. Vocês não precisam se preocupar. Não precisa ficar calculando, mas é semivogal, é vogal, não. Separou as sílabas, tem duas vogais juntas, ditongo. Aí, para saber se é crescente ou decrescente, aí a gente precisa saber se é vogal ou semivogal. Qual é a ordem delas. Agora, se a gente vê uma palavra que tem três vogais juntas, é tritongo, tá? Podem ficar tranquilos. E aí nós chegamos, talvez, no mais complicadinho. Eu não acredito que seja, mas muita gente tem dúvida, que é o hiato, certo? O que é o hiato? Gente, é muito fácil. O hiato nada mais é do que o encontro de duas vogais. Só que ao fazermos a separação das sílabas, elas se separam, tá? Então, elas estavam juntas na palavra, mas quando eu fiz a separação de sílaba, elas ficaram separadas. Eu tenho aqui o caso de Maria. Maria, o I e o A, eles estavam juntos, mas se separaram na hora de fazer a separação silábica. Paulínia, o I e o A também estavam juntos. Na hora de fazer a separação, eles ficaram cada um numa sílaba. Geleia, poeira, né? O O
e o E. Eu tenho o O e o E que se separaram aqui. Aqui eles ficaram juntos, mas o E e o I ficaram juntos. Mas aqui O e E se separaram. Então, eu tenho um caso aqui, isso aqui é um hiato, tá? O hiato, na verdade, gente, significa lacuna, tá? É uma palavra usada metaforicamente também, né? Ah, tem um hiato entre nós, o que é uma lacuna, tá? Um espaço. Toalha, aqui, ó. O e a que se separaram na hora de fazer a divisão silábica. Tudo bem até aqui? Então vamos lá para os encontros consonantais. Vimos vogal, vimos semivogal, tá? Vimos a relação do ditongo, tritongo e hiato, que tem a ver aí com as vogais. E agora a gente fala um pouquinho dos encontros consonantais. Vamos falar aí sobre as consoantes. O encontro consonantal é um agrupamento de consoantes num vocábulo na mesma sílaba ou não, tá? Então, eu tenho algumas palavras, quase todas praticamente, né? Que tem aí o encontro consonantal. O encontro consonantal ele pode ser separável ou ele pode ser inseparável. Na hora de fazer a separação silábica, pode ser que cada um fique numa sílaba ou pode ser que ele fique junto na mesma sílaba. Olha que interessante. Eu tenho aqui a palavra bloco, BL, um encontro consonantal. Formou a sílaba bló e o BL não se separou. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, DR, né? E tenho o V. Eles estavam juntos na mesma palavra. Mas aí, na hora de fazer a separação, o V ficou de um lado e o DR ficou de outro. Embora aqui o DR esteja junto, ok? Então, aqui separou do V, mas o DR ficou aqui. Então, esse caso do DR, por exemplo, é um caso de um encontro consonantal inseparável. Não dá, eu não consigo separar o D do R, nesse caso. E no BL, a mesma coisa, não consigo separar o B do L, ok? É um caso de encontro consonantal inseparável. Aqui, digno, o D e o G ficaram na mesma sílaba, tá? E o NO foi para outra sílaba. O N aqui se separou do D e do G. Pneu, mesma coisa. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí é um caso que quando eu tenho um encontro consonantal que eu não consigo separar, ele é inseparável. Quando eu consigo separar, ele é separável. É bem tranquilo essa parte, né, gente? Bem tranquilo. E aí nós temos os casos, né, do dígrafo. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, tá? O caso do dígrafo é um caso bem fácil também, ok? O dígrafo é um agrupamento de letras que simbolizam apenas um som. O que é isso? Então, quando a gente estava vendo no início a transcrição fonológica, a gente, se eu não me engano, tinha uma palavra ali que representava isso, que era um som que era um som que representava duas letras. Então, eu tenho aqui alguns casos. Eu tenho o caso da torre, né? Torre. Esse RR representa um som só, né? Um som só. Mas eu represento ele na escrita com dois R's. Mas ele representa sonoramente um som. Foi o caso de passagem, lembrei da palavra. O caso da palavra passagem lá. Então, o SS, nós escrevemos com dois S's, né? Mas o som é S, esse som forte do S. É um caso de dígrafo, né? Eu represento na escrita com duas letras, mas na hora de produzir esse som, essa produção é de um som só, ok? De um fonema só. Então, torre, esse RR representa um fonema, mas na escrita são duas letras. Grosso,
mesma coisa, SS. Né? Eu tenho um fonema, eu tenho um som, mas eu represento com duas letras. Nascer, esse SC, eu represento ele com essas duas letras, SC, mas o som é um só. Nasça, SC cedilha, excitado, XC, bolha, LH, manha, NH, guitarra, tá? Guitarra, gente, ele é um dígrafo consonantal, embora tenha o U ali, mas ele começa com o G, então a gente considera como um dígrafo consonantal. Questão, tá? Porque esse guitarra e esse que, eles estão representando um único som com duas letras. Esse que de questão, a gente seria representado com uma outra letra lá na transcrição fonológica. Chocalho, CH, estudar, tá? O XS. E nós temos esses são os dígrafos consonantais e nós temos também os dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos são esses aí, ó, samba, AM, lanche, AN, templo, EM, senso, EN, simpatia, IM, fincar, IN, compra, OM, conto, ON, algum, UM e assunto, UN, tá? Percebam que aqui em assunto eu tenho dois dígrafos, SS e UN, são dois dígrafos, um do lado do outro, tá? Então, relembrando aqui que a gente está trabalhando grafema-fonema, ou seja, fonema-som, grafema-letra, a escrita e a representação desse som na escrita. Pessoal, essas são as referências, tá? Essa aqui é uma gramática muito interessante, muito boa, que é a Gramática em Textos, que é da Leila Sarmento, e tem também um site que é Conhecimento da Língua Portuguesa. Entrem em gramatica.net.br. Entrem lá para vocês também tirarem dúvidas que vocês quiserem. Bom, o vídeo de hoje foi exatamente para que a gente trabalhasse um pouquinho com essa relação de som e escrita. Representação do fonema para a letra, tá? Por que tudo isso? Porque a gente vai se encaminhar aí para as regras de acentuação e para a gente ter uma noção melhor de como que isso funciona, né? Não só para a gente ficar decorando regra, porque é necessário que a gente entenda alguns pontos para que fique mais fácil para nós, né? Então, quando a gente chegar lá na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho de oxítona, paroxítona, proparoxítona e já começaremos aí em algumas regrinhas, tendo uma base do que é fonema, do que é som, do que é letra, do que é sílaba, do que é escrita. Isso é importante, tá bom? Na aula que vem, eu vou falar de sílaba, falaremos sobre as sílabas das palavras, reforçaremos a questão da vogal, da semivogal, das consoantes, dos dígrafos, ok? E eu peço que vocês deem uma pesquisada, deem uma estudada e eu vou mandar o material lá no grupo do J Explica. No material também tem um vídeo que eu indico para vocês assistirem, ok? Não precisa assistir tudo, mas uma boa parte dele é interessante, que fala sobre o alfabeto internacional, ok? Então, por hoje, seria isso. Eu agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.